Escriba a aplicação do laudo estruturado em forma de checklist. Antes de iniciar a apresentação, vamos fazer um relaxamento mental, um pilates cerebral. Imagine que você esteja num avião a 30.000 pés de altitude. Olhando pela janelinha, você vê o infinito horizonte azul. E lá embaixo, as nuvens, como chumacinhos de algodão. Finalmente estamos chegando ao seu destino. Lar doce lar. Você tem a impressão de estar ouvindo uma voz jovial fazendo o checklist de pouso. Ailerons? Ok. Liberação dos trens de pouso? Ok. Pressão dos pneus? Ok. Circuito hidráulico? Ok. Flaps? Ok. A leitura é interrompida por uma voz altiva, provavelmente o comandante. Rapaz, eu voo com esta máquina há 20 anos e pouso neste aeroporto todos os dias. Não perca tempo com este checklist e vamos nos ater ao que interessa. Nestas alturas, o avião é tomado por uma tremenda turbulência. As luzes de apertar os cintos aparecem. De súbito, você acorda e se dá conta que está sentado tranquilamente, assistindo uma apresentação de um sistema de laudos. Que loucura! Nada a ver, ou não? Então te pergunto, você gostaria de estar naquele avião? Muito bem, continuemos com a apresentação. O Scriba é um software desenvolvido pela Probyte. A Probyte foi fundada por um médico, o Dr. Lucas Berti, que aprofundou seus estudos em informática para o desenvolvimento de um sistema de pesquisa que foi utilizado em sua especialização em ecocardiografia nos Estados Unidos nos idos 1985. Dr. Lucas observou que o trabalho médico envolvia muitas rotinas redundantes, como anotar os mesmos dados repetitivamente em diferentes formulários, algumas puramente burocráticas, como as anotações para reembolso do convênio, rotinas estas não relacionadas ao trabalho do próprio médico e outras rotinas muito suscetíveis ao erro humano, como a digitação de textos livres e cálculos por tabelas. Na procura de eliminar o trabalho redundante e racionalizar estas rotinas, Dr. Lucas tem estudado a integração de sistemas com a aplicação de organização e métodos em procedimentos médicos. Com este conhecimento, a Probyte apresenta um diferencial importante no mercado. Seus sistemas são projetados por alguém que sabe o que é o estresse de atender um paciente em parada ou então o aborrecimento de preencher formulários para reembolso. Ao usar um software Probyte, você pode estar certo de que, antes de partir para a programação, as rotinas foram minuciosamente estudadas sob o ponto de vista de um médico para automatizar o trabalho redundante, eliminar as tarefas suscetíveis a erro humano e obter a excelência do rigor científico. Como conseguir atingir esses três objetivos simultaneamente? Isto é, como reduzir o trabalho sem comprometer a qualidade? O conceito fundamental é o checklist. O checklist foi adotado na aviação em 1938, quando os pilotos perceberam que a segurança era minada em grande parte por suas próprias falhas humanas. O checklist é, até hoje, tido como o pivô da segurança em muitas áreas do conhecimento humano. Na medicina, Dr. Atul Gawande, cirurgião da Harvard e consultor da OMS, publicou em 2009 o livro The Checklist Manifesto, que trata de sua cruzada para a aplicação do checklist na medicina e a comprovação de que simples checklists salvam vidas, sem maiores custos operacionais. Nós colocamos o conceito do checklist no seu computador. A abordagem mais comum do ecocardiograma se resume na avaliação morfofuncional das suas câmaras e válvulas. O átrio direito, a válvula tricúspide, o ventrículo direito, a válvula pulmonar e o tronco pulmonar. O átrio esquerdo, a válvula mitral, o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e o arco aórtico. Uma análise mais refinada revela que o ecocardiograma envolve a avaliação de parâmetros subjetivos e parâmetros objetivos de vários tópicos, por exemplo, a avaliação subjetiva da morfologia das câmaras e as suas medições, o estado das válvulas e sua avaliação funcional pelo Doppler, etc. O ventrículo esquerdo é o senhor do ecocardiograma e recebe atenção especial, requerendo uma avaliação morfofuncional que envolve no mínimo 12 parâmetros. Um exame ecocardiograma básico requer a avaliação de mais de 50 tópicos.
Apresentando esta análise a um bom analista programador, a resposta que se tem é uma grade, onde se informam os dados obtidos e alguns campos em que os dados são computados, como a fração de ejeção e o ΔD. E a solução adotada para a avaliação subjetiva textual é a máscara. Máscaras são parte de laudos ou laudos completos prontos por diagnóstico. Por exemplo, um ecocardiograma normal, uma hipertrofia simétrica, uma estenose mitral, etc. As máscaras parecem ser uma solução prática, pois o médico seleciona as máscaras e o laudo está pronto. Porém, considerando os 3 princípios: automatizar o trabalho redundante, eliminar as tarefas suscetíveis a erro humano e obter a excelência do rigor científico, observamos que as máscaras não são uma boa solução. Primeiro, em caso de múltiplos diagnósticos, como por exemplo, um caso que apresente arritmia, estenose mitral, dilatação do ventrículo esquerdo e derrame pericárdico, dificilmente haverá uma máscara pronta, requerendo o trabalho de edição, o que, além de ser redundante, é altamente suscetível a erros de digitação. Segundo, ao poder selecionar várias máscaras, corre-se o risco de entrar em colisão, ou seja, de contradição das frases, como por exemplo, câmaras cardíacas com dimensões normais e, mais abaixo, dilatação do ventrículo esquerdo. E terceiro e mais importante, as máscaras matam o conceito do checklist num momento super delicado de finalizar o procedimento. Os exames médicos podem ser divididos em 3 fases. A fase de execução do exame em si, como a obtenção de imagens e das medições. A fase de anotação dos dados, cálculos de parâmetros derivados e alinhamento das faixas de valores de referência, normal. Por fim, a fase de documentação da avaliação objetiva e subjetiva com suas conclusões diagnósticas. Algumas simplesmente baseadas na comparação do valor obtido com as faixas de referência. Está normal, aumentado, diminuído? Outras requerendo o conhecimento e experiência, como o aspecto morfológico. Não se faz diagnóstico daquilo que não se conhece. A documentação ou laudo é um documento que deve servir para a comunicação entre quem documentou e quem solicitou o exame. Portanto, a linguagem deve ser compatível e o uso de vocabulário controlado é altamente bem-vindo. Na fase de execução, o examinador deve seguir as rotinas definidas pelo protocolo de execução, que dita quais parâmetros, imagens e medidas serão obtidas, qual a metodologia e sistema de unidade de medição, etc. Um bom planejamento pode racionalizar a fase de execução, como, por exemplo, utilizando conceitos de ergonometria na distribuição dos móveis e equipamentos na sala. Na fase de anotação, observa-se uma oportunidade ótima de aplicar o checklist. Ao anotar os dados, verificam-se todos os parâmetros, se foram obtidos segundo a definição do protocolo de execução e sua metodologia. Não há custo adicional de se fazer isto. Na fase de documentação, o checklist toma a forma de perguntas e respostas, auxiliando no processo de raciocínio diagnóstico e eliminando o trabalho repetitivo. No Scriba, estes conceitos são colocados em prática. Temos uma estrutura onde o protocolo de execução determina a grade de tópicos a serem avaliados. A avaliação de consistência dos dados digitados começa com a idade do paciente, sim. Com a idade e o sexo, podemos verificar se o peso e a altura são plausíveis. Com o peso e a altura, podemos calcular a superfície corporal e o índice de massa, importantes indexadores para faixas de referência. No Scriba, o sistema faz o alinhamento das faixas de referência e apresenta a situação do valor obtido graficamente e em cores: branco quando normal, amarelo quando pouco fora do normal e vermelho muito fora do normal. Isto representa ao digitador um alerta. Se estiver amarelo ou vermelho, o valor digitado é uma patologia ou um erro de digitação. A documentação textual é composta por tópicos, cada qual com seu banco de frases padrão. Esta divisão permite a composição de laudos complexos, somente digitando o código de cada tópico, raramente precisando de edição do texto final e utilizando um vocabulário padronizado. Ao seguir o padrão pergunta e resposta, o usuário não corre no risco de colocar frases contraditórias e, mais importante, o usuário segue um checklist, eliminando a possibilidade de erro por omissão. Ao agrupar os tópicos conforme a sua natureza e o raciocínio diagnóstico, criamos a arquitetura Two-Level Topic Grouping, ou seja, o grupamento de tópicos em 2 níveis.
Esta arquitetura permite a utilização do mesmo software para diversas especialidades, como ultrassonografia, ecocardiografia, Doppler vascular, endoscopia, otorrino, colposcopia, etc. Mais interessante é que você pode criar suas estruturas seguindo o seu próprio protocolo de execução, com suas medidas, fórmulas e valores de referência. Sempre com automação do trabalho redundante, eliminação das tarefas suscetíveis a erro humano e excelência do rigor científico. Scriba, o primeiro software de laudos estruturados em forma de checklist no mundo. E agora, relaxe e pense bem. Ao entrar num avião, você pressupõe que o piloto faça o checklist, não é? Quando seu paciente está sendo examinado, ele pensa a mesma coisa. Scriba, segurança para você e para seus pacientes.